em 2008, quando os recursos foram esgotados, os recursos internos foram esgotados, que foi o juiz argumentou que o processo havia nascido condenado a fracasso. E assim consideravam que o Estado é responsável internacionalmente, claro, e por não ter impedido desde 98 as ações de particulares envolvidos na prática do trabalho escravo, e por não garantir a subsistência dos trabalhadores na fazenda, por não adotar medidas de investigação pertinentes com o suposto desaparecimento, entre outros fatos. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que a gente considerar, por exemplo, que embora essas experiências dos trabalhadores rurais em relação aos direitos humanos ela seja recente, possam se estabelecer conforme a temporalidade histórica de cada sujeito, obviamente, e pensar em direitos humanos e pensar que os trabalhadores rurais em áreas remotas possam ter acesso e refletir, e pensar e ser questionada. O que você entende como direito social, como sei lá, isso é muito complicado, porque tem uma relação de tempo, de temporalidade histórica de cada sujeito. Então, pensar que esses direitos são muito recentes e é meio complicado imaginar que esses direitos humanos, eles têm a ideia de direitos humanos tem uma expansão tão larga e não tem, né? Não tem. Essa ideia de... O que a gente pode considerar é que, embora a experiência de trabalho dos trabalhadores rurais em relação aos direitos humanos seja recente, a questão dos sentimentos de repúdio e indignação, elas vêm à tona na ocasião que esses direitos humanos são violados, independente do conhecimento do que é direitos humanos ou não. Isso é natural, né? O sujeito sabe quando ele está sendo explorado, ele está sendo violado. Independente de dizer para ele que ele é um trabalhador escravizado ou nada, ou não, tem uma questão que, às vezes, que na maioria dos casos, a lei acaba deixando isso em segundo plano, que é a exploração. Por quê? A questão não é ser considerado trabalho escravo. O fiscal vai lá, no Ministério do Trabalho, ele vai lá, ele faz uma ação, ele faz uma fiscalização, que a fiscalização é surpresa, né? E aí ele diz, olha, tem isso, a água, a qualidade da água é assim, tá boa, a qualidade da cama, do dormitório, tá legal, a comida tá boa, aí fica olhando uma série eles ficam como se estivesse olhando ponto por ponto e vendo o que tá bom, aí no final, por uma tabela, olha, então pronto, se isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, não é trabalho escravo. É muito complicado isso, porque cobre uma parte que tem que se pensar, que é a questão da exploração, tem que se considerar. Porque às vezes, e questionar um sujeito, você acha que foi escravizado? Não, mas se você perguntar se ele passou fome, ele vai dizer que passou. Então tem coisas que a questão da exploração que são encobertas, que a lei não consegue perceber. Então o que ele olha? A água está boa, isso aqui está... Então tá bom, não é escravizado. Mas pergunte ao sujeito como ele foi tratado. Quantas horas por dia ele trabalhou? Quanto ele recebeu? Eu recebi, mas recebeu o suficiente em relação ao trabalho que você fez? E aí são questões mesmo que acabam sendo passadas por cima e que não são perceptíveis, que a lei ela não consegue dar conta. Né? Que é a questão da exploração, que é muito para além da questão do trabalho escravo. Então é o que eu estava colocando. Para além dessa questão da questão dos direitos humanos em si, né, e dos direitos trabalhistas e tal, qualquer pessoa, ela sente repúdio ou indignação quando ela sabe que está sendo explorada. Não precisa ela ter conhecimento do que é lei. Então, em muitos casos, essa questão do autorreconhecimento de um trabalhador como escravizado, tem que ser levado isso em consideração. É a questão da nomenclatura, do acesso à nomenclatura, o peso que tem em dizer que é um escravo, o peso que tem em dizer que é escravizado. Todos os trabalhadores, por exemplo, da Brasil Verde, eu queria falar dessa questão, por exemplo, que eu entrevistei, e eu tive acesso à entrevista de trabalhadores desses sujeitos, inclusive um deles que fez a denúncia, que era o seu José Pitanga, né, e o seu Luiz Cincinato, que na época eles participaram do processo e um acusava o outro, eles criaram uma briga absurda com relação a isso aí, porque o sujeito que denunciou foi escrachado
esculachado pelos outros. Porque estava todo mundo esperando trabalhar, todo mundo queria trabalhar, e de repente foi um lá que disse, isso aqui não está certo, que estava sentindo dor na perna, e aí acabou denunciando aquelas condições para a Polícia Federal, e foi em 2000, a última denúncia uma das últimas denúncias foi no ano 2000, feita por esse mesmo sujeito. E aí eles, quando chegaram para fazer essa denúncia, ele fugiu e fez a denúncia, os outros acabaram ficando com raiva dele, porque se sentiram, olha, a gente trabalhou tão pouco, não tivemos muita oportunidade, a culpa foi dele, que ele foi lá e denunciou. E aí você pergunta ao outro, ele foi lá e denunciou, mas você estava sendo pago? Você estava comendo direito? Você estava, como foi? Aí ele começa a dizer, não estava bom não, mas por que ele foi denunciar? Então é muito complicado o sujeito se dizer escravizado em condições e colocar para si uma nomenclatura, se dizer escravizado, né? E isso é tão pesado porque acaba mexendo mesmo com a ideia mesmo da dignidade, que é próprio de um trabalhador rural, que essa coisa, olha, eu sou trabalhador, eu fui lá para trabalhar, então fui para mostrar meu trabalho e o sujeito foi lá e denunciou antes do tempo. Não era o momento para ele denunciar. Então, isso são coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, eu tive acesso a entrevistas, eu entrevistei muitos dele e tive acesso aos autos, que é bem interessante, né? Alguns discursos são bem repetitivos. Primeiro, eu tive acesso aos autos policiais, eles dizendo, inclusive da denúncia, depois da fuga, que foi um dos trabalhadores que fugiu, que havia fugido da fazenda e denunciou posteriormente para a Polícia Federal, né? E eu fui entrevistar. Então é um discurso muito parecido, de indignação e tal, mas no momento que eu entrevistei ele estava esperando a indenização desse processo, dessa ação, que ele sabia que havia essa mobilização, né? E isso também é importante para a gente ter uma ideia clara de que, por mais que a CPT, o CEGIL e outras instituições, elas atuem muito próximo desses sujeitos claro, o Estado atua muito forte desses sujeitos em relação a essas denúncias e acabam fazendo uma coisa que é uma coisa que o Nobel chama muita atenção, que é essa coisa mesmo da logística, né? O sujeito sai da fazenda, vai à Comissão Pastoral da Terra, e aí aciona a Polícia Federal. Tem uma coisa da logística feita através, por exemplo, da Comissão Pastoral da Terra. Mas é o sujeito que vai lá mobilizar a Comissão, a CPT. Então tem uma coisa da indignação e da ação dos próprios trabalhadores nesse processo de denúncia. Não é uma coisa que é feita lá, claro que a Polícia Federal não vai sair sozinha nessa fazenda, ela só vai depois que, ou seja, o Ministério, a ação, os fiscais, o trabalho em si, eles vão lá depois que eles recebem alguma denúncia. Essa denúncia é mobilizada na maioria das vezes pelos trabalhadores. Então tem muito ganho em relação a isso, que é essa própria mobilidade que eles têm hoje de fazer denúncias, né? Que se a gente pega muitos casos, eu tentei fazer isso, de fazer um estudo sobre esses casos de denúncias realizadas sobre os próprios trabalhadores, a grande maioria é mobilizada por eles. Eles que fogem, eles que vão buscar essa denúncia. Não é uma coisa do Estado ir lá e tirar eles da escravidão, é eles que acionam o Estado para sair das condições. Isso é muito claro. Porque de repente, quando a gente coloca as coisas assim, o Estado tira, o Estado salva, o Estado, a lei é por causa da lei, não é bem assim, né? Eles estão a todo tempo denunciando isso. Acho que pode parar, depois continua. Obrigada.